cuidadosamente escolhida de modo a completar a ingestão de vitaminas e minerais, essenciais para a saúde e o bem-estar. A linha Supracorp é um produto exclusivo e você só encontra na Droga Lima de sua cidade. Em Arapiraca, peça pelo 3522-2000. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar aqui pelo WhatsApp? Adicione 82 9344 2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió, tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Correia, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras, CRM 4796 AL. GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepe. Todo dia, o dia todo, Dona Novo, Novo Nordeste FM 91,5, Rádio Novo Nordeste, o programa mais saudável do rádio, Saúde em Foco. Pois é, GB Multimarcas me veste muito bem mesmo. Exclusividade Gino Benotti e Bravo, que você vai encontrar aí, moda masculina, na Praça Bom Conselho 41, ao lado da Igreja Velha. Telefone e WhatsApp 996522678. Lembrando para você que tem uma promoção muito bacana, inclusive de carnaval, com bermudas, camisetas, para você homem, se vestir muito bem, com elegância, com estilo e com preços justos. Eu visto sim GB Multimarcas como essa que tá aqui. A gente tá gerando imagens ao vivo hoje pelo YouTube. Você vai aí no canal Novo Nordeste 91,5 FM pelo YouTube, que você vai assistir essa entrevista aqui ao vivo. Depois a gente vai postar aí nas redes sociais, tanto da rádio como também da minha pessoal, André Pepes. Lembrando que o laboratório Nabuco Lopes faz o exame toxicológico com o menor preço do mercado, R$190 à vista. O laboratório Nabuco Lopes fica na Rua Fernandes Lima, 531, ao lado do Ministério do Trabalho, aqui na cidade de Arapiraca. Telefone do laboratório Nabuco Lopes, 3522-5826, 3522-5826. Ela está de volta aqui com mais uma temporada 2019, né? Vamos dizer assim, temporada 2019 da terapeuta ocupacional Gabriela Freire, e vai falar com a gente como sensações, como elas interferem no nosso dia a dia. Gabriela, bom dia. Gabi, bom dia, seja bem-vinda nesse ano de 2019, a nossa primeira entrevista no programa mais saudável do rádio. Influenciam no dia a dia, tanto do indivíduo adulto como também. Por exemplo, os indivíduos que vão ali para regiões mais frias, quando você vai para o sul, por exemplo, você vai lá em Gramado, por exemplo, uma cidade linda. Quero conhecer agora no meu aniversário, viu?
Pois vá. Meio do ano. Vá que vale cada centavo. Muito bom. Cada centavo. Lugar lindo. E uma coisa que eu cheguei a pegar -2 lá, -2 graus. Nevou um pouquinho nesse dia, não nevou mais porque o vento estava fraco. Então tem que ter 3 elementos principais para fazer neve, que é a chuva, e o vento e o frio. Nesse dia tinha o frio e tinha chuva, só estava ventando pouco. Então ainda caiu um pouquinho, uma coisinha, uma lambujazinha de neve que São Pedro mandou para nós lá. Foi muito legal, um lugar. Mas a sensação térmica de -2, quando estava -2, a sensação térmica é menor. Por que eu estou falando de sensação térmica? Porque são sensações que a gente sente. Isso. E eu queria saber se essas sensações que elas mexem com a nossa cabeça, se são as mesmas sensações que você está falando. Ou que sensações são essas? Então, a sensação que você teve, por exemplo, do frio, ela foi causada por um estímulo externo ambiental, que é o frio. Você sentia o quê? Frio na sua pele, né? Então, a sua sensibilidade tátil, o seu sistema sensorial tátil, ele percebeu aquele frio, que é a resposta de um ambiente externo. Ou seja, toda a sensação que a gente tem, ela vem como resposta de algo do externo, de algo que o ambiente nos proporciona. Isso pode ser uma sensação auditiva, uma sensação visual, olfativa, gustativa, enfim. Sempre que a gente tem essa resposta, ela é oriunda, ela vem depois de algo externo, depois de algo do ambiente. Então você sentiu frio porque o seu sistema tátil percebeu aquele frio. Você sentiu aquilo como prazeroso, mas deve ter algumas pessoas ou alguns indivíduos que não sentiriam o mesmo prazer no frio, assim como não sentiu o mesmo prazer no calor. Porque isso é de caráter individual. Então, cada um vai ter o seu perfil sensorial. O meu perfil é diferente do seu perfil. E isso vai influenciar também no meu dia a dia e nas minhas funcionalidades, entendeu, André? Então, isso começando a pensar e a compreender como essas sensações influenciam no dia a dia da criança, por exemplo, do bebê que acabou de sair da barriga da mamãe, a gente consegue talvez interpretar os comportamentos que o bebê pode estar apresentando, que aquele indivíduo pode estar apresentando. Você trabalha muito com crianças especiais. Sim. Né? Crianças que têm autismo, crianças que têm Down. Sim. Né? E elas têm sensações diferentes das nossas, têm reações diferentes. Por exemplo, os autistas, eles não gostam de ambientes escuros. Nem todos. É isso que tá. Isso diz respeito ao processamento sensorial dessas crianças. Exatamente, como você falou. Essas crianças, elas podem apresentar algumas reações mais exacerbadas ou menos diante de algumas sensações ambientais. Vou dar um exemplo, tá? Tem uma criança que tem um diagnóstico de autismo, vamos supor, e você chama várias vezes: André, 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 e ele não olha pra você. Aí você fala: nossa, mas será que ele não tá me escutando? Na realidade, ele pode estar escutando perfeitamente. O que pode estar interferindo aí é o processamento sensorial auditivo que essa criança tá tendo. A compreensão também desse comando e a intenção em comunicar-se ou interagir com você, que é o que é alterado devido a uma sensação. Entendeu? Sensação é tudo que experimentamos, que chega até nós através dos nossos órgãos sensoriais. Exatamente. Um órgão sensorial é chamado de receptor e é uma parte especializada do corpo a qual é selectivamente sensível ao que nos acontece e com o que temos contato. Os órgãos sensoriais captam os estímulos. Estímulo, por sua vez, é qualquer tipo de mudança que age sobre o nosso órgão sensorial. A reação comportamental provocada por um estímulo é chamada de resposta. Assim, toda resposta humana é precedida de um estímulo. O que a gente acabou de conversar, exatamente. Toda resposta humana, todo comportamento, ele é a resposta de algum estímulo, de algum input, que a gente fala, sensorial. Então, nada vem por acaso. Então, ninguém... nenhum comportamento ele vem do nada. Ele, com certeza, ele foi e ele está sendo a resposta de alguma reação ambiental, ou naquele momento, ou um momento anterior, ou no dia antes. Não necessariamente a criança, por exemplo, vai responder à estimulação sensorial que você fez naquele momento. Ela
ela pode demorar um pouco a acordar e responder. Enfim, isso varia muito, porque o corpo ele também demora um certo tempo para processar aquela informação sensorial que está chegando. Entendi. Aí é o seguinte, eu quero perguntar para você se essas sensações, elas têm mais, vamos dizer, interferência no dia a dia das crianças ou dos adultos? Ou é tudo igual? Não, olha só. A grande questão aí é porque quando você é criancinha, quando você ainda está criança, existe um processo neurológico chamado de neuroplasticidade, que é a capacidade da criança de fazer novos neurônios, né? Então, o indivíduo, a criança, ela está em processo de neuroplasticidade, tá bombando de novos neurônios. É por isso que ela aprende uma coisa nova todos os dias. Então, é por isso também que a informação sensorial, ela vai vir de uma forma mais intensa na fase infantil. Então, ela pode também apresentar esses déficits de modulação, que é assim que a gente fala quando a sensação não é interpretada de forma correta. Ela pode estar apresentando um déficit de modulação mais intenso na fase infantil, na fase de criança mesmo, entendeu? Uhum. Isso pode ser levado para a fase adulta? Sim, se não tratado, com certeza. Se não tratado, com certeza. A gente tem que estar atento aos sinais que podem estar acontecendo. Então, não é por acaso, por exemplo, que a minha criança, ela não gosta de ficar descalço, de ficar sujo, ou talvez ela não goste tanto de um alimento tão pastoso, ou de um alimento sólido. Então, tem que se estudar e investigar o porquê que aquele corpinho não está recebendo aquela sensação de forma harmônica, de forma aceitável e assertiva. Gabi, a gente vai para o intervalo comercial. Eu quero deixar uma pergunta para você responder depois do intervalo, que é o seguinte: hoje nossos pequenos, eles são bombardeados por uma tecnologia muito agressiva, principalmente dos smartphones, onde invariavelmente todos os adolescentes, pré-adolescentes, estão com o smartphone plugados aí no YouTube, nas redes sociais, assistindo vídeos, jogando seus games, com fone de ouvido, ouvindo as músicas de sua preferência. A pergunta que eu vou fazer para você responder depois do intervalo é como isso pode interferir de forma negativa no futuro, porque nós tivemos uma infância diferente. Sim. Eu muito mais que você, pela idade que eu tenho, né? E você é mais nova, mas você experimentou algumas coisas que eu também experimentei. Você brincou na rua, eu brinquei na rua, eu joguei bola na rua, eu joguei bola na praia do Sobral, lá em Maceió, quando eu era criança. Né? Hoje as crianças, primeiro que nenhum pai de sã consciência deixa o seu filho jogar bola na rua de jeito nenhum. Primeiro que tem um monte de gente aí assassino com carteira de motorista na mão para machucar e para fazer o mal. Os caras dirigem, parece que não tem respeito por nada, por ninguém. Uma via que é para andar 20, o cara anda em 60. Uma via que é para andar em 60, o cara anda em 60. E por aí vai, né? Então, meus filhos brincarem na rua, porque eu não confio tanto na segurança que a gente tem hoje, em nenhuma esfera, né? Como também... e resumindo, nossos filhos ficam dentro de casa. Se eles ficam dentro de casa, eles ficam na tela do computador ou do smartphone. A pergunta é essa: como é que essa tecnologia de hoje pode criar pessoas robotizadas no futuro não muito distante, no futuro bem próximo? A gente volta já. Programa Saúde em Foco, com André Pérez, 91,5 é a sua rádio. Novo Nordeste FM, não tem comparação. Onde você vai almoçar hoje? Nós da Comedoria estamos esperando por você com o melhor da culinária brasileira e nordestina. Ou se preferir, peça que entregamos para você em qualquer lugar de Arapiraca pelo fone 3522-3100. E se quiser um toque especial para seu evento, contrate a gente. Comedoria, almoço e recepções. Porque todo dia é dia de Comedoria. 3522-3100. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você.
há 30 anos. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Correia, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras. CRM 4796AL. Quem compara, compra na Droga Lima. Rádio Encarte Droga Lima. Ofertas que são a cara do verão. Confira. Lavanda Johnson & Johnson 400ml, 26,99. E a segunda unidade você leva por 14,99. Fralda Pampers Comfort Sec ou Pentes Mega Pacotão por apenas 42,49. E na compra da segunda unidade você só paga 37,49. E para você mulher, a Droga Lima tem os melhores preços em toda a linha de anticoncepcionais. É muito mais barato. Pode comparar. Droga Lima entrega rápida. 3522-2000. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames para cuidar do trato digestivo como videoendoscopia digestiva, cápsula endoscópica, videocolonoscopia, pH-metria e manometria esofagiana de alta resolução. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco 97 Centro. Responsável técnico Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520 AL. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892 e no WhatsApp 999-420031. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar, aqui pelo WhatsApp? Adicione 82 9344 2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió, tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Os olhos são as janelas da alma. Por isso devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. Todo dia, o dia todo, Dona Novo, Novo Nordeste FM 91,5, Rádio Novo Nordeste. O programa mais saudável pra você. Saúde em Foco com a Muito bem, lembrando para você que lá no laboratório Nabuco Lopes você faz o exame toxicológico pelo menor preço do mercado, R$ 190 à vista o exame toxicológico no laboratório Nabuco Lopes.
que fica na Rua Fernandes Lima, 531, no centro da cidade, ao lado do Ministério do Trabalho. Telefone do Laboratório Nabuco Lopes, 3522-5826. 3522-5826. Olha, a Clínica Procriança Pediatria 24 Horas informa que os plantonistas de hoje são os seguintes: doutora Clara Érica, de 7 às 19 horas. Doutora Clara Érica, de 7 às 19 horas. E doutora Kátia Valeri, de 19 às 7 horas. Então, tá aí os plantonistas hoje da Clínica Procriança, que fica aqui na Rua Nossa Senhora de Fátima, número 159, telefone 3530-9442, responsável técnico Dr. Gilson Belo. Estou entrevistando a terapeuta ocupacional Gabriela Freire e a gente está falando de sensações, como elas interferem no nosso dia a dia. Gabi, eu te perguntei antes do intervalo, como é que essa tecnologia que a gente tem hoje dos smartphones e o alcance que a criançada tem hoje, afinal de contas, todas elas estão plugadas, ligadas com o fone, vendo vídeos, filmes, interagindo, jogando. Como é que isso hoje, pode interferir na vida e no futuro das nossas crianças? Com as sensações que essa tecnologia provoca neles. Então, a gente já deve começar a pensar que quando uma criança ela passa mais tempo com o celular na mão, brincando com o celular na mão, ela está se privando de conhecer várias sensações do ambiente. Então, você brincar com o celular de carrinho, por exemplo, de carrinho, é diferente de você pegar um carrinho com seu filho, se jogar no chão gelado, ou naquele chão da grama de casa, ou no terraço, e brincar com ele ali, e se sujar, por exemplo. Então, é bem diferente. Isso não quer dizer, eu acho assim, que vale para uso do celular ou para uso do computador, desses jogos eletrônicos, vale do bom senso. Então, os pais devem ter o bom senso quanto ao uso que a criança pode ter. Eu acredito que a criança pode sim fazer uso do recurso quando monitorado e quando também tiver uma idade propícia para isso, para que saiba o que está fazendo. Mas o mais interessante mesmo e o mais indicado é que a criança ela explore o ambiente que ela vive, que ela explore a casa. Eu brincava muito no quintal da minha casa, André. A gente tinha uma árvore de uma goiabeira, e a gente brincava muito ali. Muito, muito, muito. Então, assim, é bem diferente, talvez, da infância da minha sobrinha, que ainda se brinca muito. A gente vai no final de semana pro terreno para que ela fique descalça, e ela ama brincar ali. Mas eu acho que os pais devem proporcionar para a criança que ela tenha mais momentos de contato com a natureza. Não só com a natureza, mas com todo o ambiente. Que fique um pouco mais descalço, que brinque na grama, que brinque na areia, enfim, para que ela tenha esse contato, ela saiba lidar também, e o corpinho dela aprenda a lidar com essas sensações. Você pode mandar sua pergunta ou sua dúvida para cá, para o 99639-8389. Manda sua pergunta para cá. O tema da entrevista é sensações, como elas interferem no nosso dia a dia. 99639-8389. Gabi, você falou de uma coisa importante. Eles pegam a sobrinha, vai levar ela lá para o terreno, para ela ter contato com a terra, para ela ter contato com a grama, né? Nós temos aqui hoje, e isso é uma tendência, infelizmente, é uma tendência de todas as capitais e grandes cidades do Brasil. Nós temos poucos espaços onde a gente dispõe disso aí. Infelizmente, né? Infelizmente. Além de poucos espaços, o que eu fico mais triste é que os espaços que a gente tem, eles até existem, sabe, André? Mas eles não são mantidos. Por exemplo, a gente tem aquela Perucaba, aquele Lago da Perucaba, vamos supor. Começou, eu morava ali próximo e era a coisa mais linda do mundo. Hoje você passa ali, tá um deserto, totalmente abandonado. Então a gente até tem lugares abertos, riquíssimos em Arapiraca, com ambientes ricos para promover essa interação maior. Até o bosque, que quando eu vou correr final de semana, eu vejo muitas famílias, muitas pessoas fazendo piquenique, levando lá. Mas quantas vezes eu já vi pessoas reclamando porque as luzes estão apagadas, a grama não está cortada. Então eu acho que o apelo até, a ideia da entrevista não é nem essa, mas acho que é um apelo até para que a gente também cuide do ambiente que a gente tem proporcionado, que a gente até tem lugares abertos, mas nós não temos essa conservação. Eu faço minhas caminhadas ali no Bosque das Arapiracas e tem algumas coisas que de vez em quando
Eu faço minhas caminhadas com minha esposa todo dia de manhã e eu fico andando e reclamando algumas coisas. Por exemplo, lixo jogado na via pública, né? Eu não tenho nem como chamar de porco uma pessoa que faz um negócio desse, porque o porco é da natureza dele ser porco. Sim. Não é verdade? Estou falando do animal, né? Mas como é que você pega uma garrafa de água, um copo descartável? Tem um monte de lixeiras ali que inclusive depredadas. As lixeiras. Eu estava conversando agora com a mãe, também falando sobre essa questão de estimulação da criança, porque é exatamente isso. Eu acho que essa responsabilidade é dos pais, enquanto criança. Então não precisa gastar muito e nem precisa de brinquedos caros ou ambientes maravilhosos para que você possa proporcionar um bom contato com a natureza e um bom contato com as sensações. Precisa de vontade. O que importa é a gente fazer. Então eu posso pegar a sua bebezinha, por exemplo, e permitir que ela fique naquele gramado um pouco mais descalça, que ela conheça novos sabores, que ela experimente aquelas novas texturas. E a criança, ela vai exatamente se espelhar no que os papais fazem. Então, se o papai ou a mamãe tiver uma postura de recriminação, por exemplo, dentro de uma textura, é óbvio que isso vai trazer um comportamento para aquela criança. A gente fala isso parece uma coisa simples, mas é uma coisa que vem chegado muito. Então, eu tenho números de crianças, assim, chega a ser assustador, de fato, o quanto que a gente tá se deparando com situações hoje onde os pequenininhos estão apresentando problemas tão cedo e tão novos, né? E quais são os problemas? Dificuldades alimentares, dificuldades de socialização, dificuldades de se comunicar. E tudo isso aí vem devido a uma alteração do processamento sensorial, a uma dificuldade de coordenar, de organizar as sensações. Então, não é uma coisa só bonita de falar, é uma coisa realmente que deve ser colocada em prática. É verdade. E voltando para esses espaços que nós temos aqui, que a gente pode utilizar com tanto adultos como crianças, né? Cobrar do público também é muito fácil. Embora eu não esteja passando aqui a mão em administração nenhuma, seja ela da esfera isso nacional, cabe a gente como federal, sociedade também, né, André? Municipal. Exatamente. Se eu preciso que o bosque esteja, se eu uso o bosque, eu tenho que cuidar do bosque, entendeu? O poder público já tem que fazer a parte dele. Isso é obrigação, não é favor. Isso é obrigação de quem esteja sentado lá na cadeira do prefeito, da prefeita, que tem que fazer. Isso é obrigação. Sim, concordo. E o povo, por sua vez, tem que cuidar. Então, quando você for ali fazer a sua caminhada, for ali no seu comício, no seu showmício, sei lá o que você vai fazer lá no bosque, no seu evento, seja ele de qualquer cunho que esteja. Por exemplo, quer ver um negócio? Tem algum evento ali no dia anterior à minha caminhada. No outro dia, quando eu vou caminhar, tá tudo emporcalhado. A gente vai ver se final de semana vai ter evento lá. Eu acho que é o do carnaval, né? Então faz o seguinte, você que tá com a sua lata de cerveja, com o seu copinho descartável, coloca no lixo. É pensar no coletivo, né? Coloca no lixo. Afinal de contas, né? Porque tem os garis e as margaridas, a quem eu quero mandar um abraço aqui, pessoal que trabalha arduamente aqui na nossa cidade recolhendo esse lixo, né? Que não é porque eles existem que você vai dizer, não, vou pegar aqui, amanhã alguém limpa. Você faz isso na sua casa? Você não faz, né? Mas aí é só um apelo aqui para que a população tenha um pouco mais e tenha mais consciência e preserve os nossos espaços. Mas, Gabi, as nossas sensações, as sensações que as crianças elas podem levar de forma patógena para o futuro, quais são que você vê que estão acontecendo hoje? Então, eu acho que uma das mais fortes está sendo a questão alimentar. Vamos falar um pouco sobre isso. Que é a dificuldade da criança de comer. Então, existem vários fatores que vão influenciar isso. Então, algumas crianças elas vão apresentar uma dificuldade para se alimentar por um fator apenas comportamental, outros por um fator ambiental e sensorial e outros pelos dois fatores. Isso varia muito, certo? A parte de alimentação, a parte de interação. Imagine só. Imagine que você é um menino ainda, uma criança, e você tem dificuldades de perceber, ou a gente fala modular, mas de interpretar o toque. Ou seja, o abraço.
Você é um menino que não gosta muito desse abraço, você não consegue ainda interpretar muito bem essa sensação de toque. E aí você tá na escola e tá tendo um jogo de futebol. Você, como menino André, vai jogar futebol? Não. Porque o que é o futebol? O futebol são várias crianças amontoadas, suadas, correndo de um lado para o outro, com a bola no meio, onde eu, que não sei interpretar essa sensação do toque, não quero me sujar, não quero tocar, não quero sentir o suor do outro. Então eu acabo me privando daquele ambiente, daquela situação. Isso influencia onde? Na minha interação social. Influencia na minha comunicação, influencia na minha vontade de estar com outras pessoas e de estabelecer laços afetivos. Deu pra entender mais ou menos? Sim. Então, nenhum comportamento, por exemplo, a gente fala, mas criança autista não gosta de ambientes com muitas pessoas. Mas peraí, vamos se colocar no lugar dele. O que é que tem um ambiente com muitas pessoas? Como é que é? Para uma criança que não sabe interpretar as sensações, só oferece isso. Então, essa criança que apresenta esse déficit, ela tem que ser preparada para isso. Então, também não vale agora falar e não cabe aos pais forçar nada. Nada forçado vai melhorar. Pelo contrário, vai só reforçar aquilo que não tá tão bom. Reforçar negativamente. Aquilo que ele já não, aquilo que ele ou que ela não quer. Não quer, exatamente. Então não vai na lei do apulso. A ideia agora é respeitar o limite da sua criança, para que ela aos poucos consiga se reinserir naquele ambiente. E nós temos aqui no Nordeste nós temos uma variedade de alimentos que são muito mais ricos, inclusive, do que alguns lugares do Sul e Sudeste. Sim. Nós temos em fartura aqui frutas que tem estação o ano inteiro. Nós temos aqui frutos do mar que é o ano inteiro, né? Você tem o camarão, o peixe, o siri, coisas aqui que a gente só vai encontrar aqui. Por exemplo, você vai em Brasília, ali no Centro-Oeste, camarão é coisa de rico mesmo. Você não consegue comer camarão em Brasília, é barato não, é somente restaurantes granfinos. Tô dizendo isso que eu já morei lá e sei como é que funciona. Brasília já é uma cidade cara. Sim. Muito cara. Eu acho que uma das refeições mais caras que eu já comi na minha vida tá em Brasília, não é? Porque justamente não tem, você não tem onde criar camarão de água salgada em Brasília, você não tem. Peixe, a coisa não tem. E nós temos aqui. Né, Gabi? Nós temos aqui em fartura. Em fartura. Deve se avaliar, deve se observar bem se sua criança está apresentando, por exemplo, essa dificuldade de alimentação que a gente falou, essa não vontade de comer. Enfim, deve se procurar um profissional da área da saúde indicado que trabalhe com isso, um nutricionista que trabalhe na área de materno e infantil, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional. Chegue junto mesmo para que a gente possa tratar quanto mais cedo melhor. A gente tem que ter a ideia da cabeça, André, quando se fala de criança, que a gente tem que esperar. Eu ouvi muito isso, ainda escuto às vezes. Chega no consultório com a idade um pouco mais avançada, não, a gente esperou um pouco, a gente queria esperar para ver se ele ia sozinho, não sei o quê. E às vezes não acontece isso. Então, no menor sinal, procura a ajuda de um profissional, procura se informar para que a gente possa tratar o quanto antes possível e aquilo não interferir diretamente nessa vida adulta, que é o que a gente está conversando, que essa sensação não modulada, interpretada de forma diferente, ela não interfira e não cause impactos profundos no desenvolvimento dessa criança, futuro adulto, né? Muito bem, eu vou para mais um intervalo comercial e a gente volta já, não sai daí não, é rapidinho. O programa mais saudável do rádio, André Pepe que faz saúde em foco. Desde 76 a gente se entende. Novo Nordeste. Está chegando a hora do almoço. Que tal ir na comedoria e saborear o que há de melhor na culinária brasileira e nordestina? Pensou naquela salada, naquele peixe, naquele grelhado e as sobremesas? Ah, e por falar em sobremesas, aos domingos elas são por nossa conta. Comedoria, almoço e recepções, porque todo dia é dia de comedoria. 3522-3100. Os olhos são as janelas da alma. Por isso devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão.
Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar aqui pelo WhatsApp? Adicione 82 9344 2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió, tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892 e no WhatsApp 999-420031. A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica. Você precisa de energia, disposição e vitalidade para o dia a dia. Só na Droga Lima tem a linha Supracorp. Para você jovem, homem, mulher ou com mais de 50 anos. Tem um Supracorp feito para você. Sua composição de nutrientes foi cuidadosamente escolhida de modo a completar a ingestão de vitaminas e minerais essenciais para a saúde e o bem-estar. A linha Supracorp é um produto exclusivo e você só encontra na Droga Lima de sua cidade. Em Arapiraca, peça pelo 3522-2000. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames de diagnóstico para cuidar do seu coração, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, holter e mapa. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Correia, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras, CRM 4796-AL. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepes. Tá na Novo Nordeste, tem coisa boa no ar, é bom demais. Programa Saúde em Foco, com André Pepes. Muito bem,
veste muito bem mesmo. GB Multimarcas, exclusividade Gino Benotti Bravo, que fica aqui na Praça Bom Conselho 41, ao lado da Igreja Velha. Telefone e WhatsApp 996522678, 996522678. Lá você vai encontrar uma grande promoção mesmo de todas as peças aí, bermudas, camisetas, camisas de manga comprida social, como essa que eu tô vestido aqui, que é da Bravo, com descontos de até 30%. Moda masculina com estilo, qualidade e preços justos é na GB Multimarcas. Lembrando que lá no laboratório Nabuco Lopes você faz o exame toxicológico com o menor preço do mercado, R$190 à vista. Telefone 3522-5826. O laboratório Nabuco Lopes fica na Rua Fernandes Lima, 531, ao lado do Ministério do Trabalho. Estou conversando com a Gabriela Freire, Gabi Freire, terapeuta ocupacional, falando sobre sensações, como elas interferem no nosso dia a dia. Gabi, a gente estava falando antes do intervalo sobre como essas sensações elas mexem com a nossa vida, e agora eu sempre tenho citado isso aqui, já faz um tempinho, né? Faz uns 15 dias que eu já falei sobre isso aqui, mas ela é uma frase tão atual que o Renato escreveu, que ele diz assim: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Tá lembrada, né? Da música Índios, que fala sobre isso. E como fazer dessas sensações e tornar essas sensações coisas boas, para que a gente possa ter uma vida saudável, acordar bem o dia, passar uma semana bacana, tanto nós como os nossos pequenos, as nossas crianças. Então, isso acaba sendo de forma involuntária também, porque assim, o indivíduo que apresentar um déficit sensorial, ele vai apresentar aquilo desde pequeno, ele vai apresentar sinais. E quais são os sinais? Sinais dentro do seu comportamento. Qualquer alteração, seja ela qual for, que a gente até conversou já sobre isso aqui, alimentar, de interação social, comunicativa, enfim, qualquer alteração que a sua criança tiver, ao menor sinal, procure um profissional da área da saúde que trabalhe com isso, para que a gente possa investigar e avaliar, para saber se realmente isso está sendo apresentado devido a algum déficit sensorial. Se estiver, existe tratamento para isso. É o principal. Existe como a gente tratar e modular e organizar e reorganizar esses sistemas para que ele possa, de forma correta, de forma funcional, conseguir interagir com o meio ambiente. Os 5 sentidos que nós temos, exatamente, né? Que é a visão, audição, paladar, olfato e visão. Isso. E esses vão trazer para nós, eles vão trazer para nós essas sensações. Isso, eles são as janelas, digamos assim. Então nós temos 5 sistemas, 5 sentidos, que eu chamo de sistemas, mas temos 5 sistemas que se comunicam a todo instante com o nosso cérebro. E aí eles vão nos dar respostas em forma de comportamento. Eu falo tanto em comportamento, mas esse comportamento ele é entendido como algo mais amplo, não um comportamento emotivo, vamos supor. É um comportamento como você se comporta. Então você foi pra Gramado, me falou no começo, e passou um vento frio, e você sentiu frio e você se comportou sentindo frio e cruzando os braços. Pronto. Isso foi um comportamento isolado seu. Mas aí, de repente, você foi no shopping, passou um carro de som muito alto e você se desorganizou e tapou os ouvidos. Mais um comportamento. Então, isso é como o seu corpo interpreta pelo ambiente. Entendeu? Então a gente vai estar sempre recebendo essas informações por meio desses sistemas, desses sentidos, dos 5 sentidos. A gente recebe isso que o ambiente nos dá e a gente tem que emitir algum comportamento. E aí os pais devem estar atentos aos comportamentos que os seus filhos estão apresentando. Será que isso não é de ordem sensorial? Será que ele está assim devido a Será que foi algo externo que motivou ele a apresentar esse comportamento? Vou procurar ajuda para saber. Uhum. E como é importante procurar essa ajuda? Aí vem a pergunta, né? Para as pessoas que estão tendo essas sensações, que elas podem interferir tanto positivamente como negativamente nas nossas vidas. Sim. Né? Exatamente. E às vezes é preciso procurar até uma ajuda psicológica. Sim, eu acho que ajuda muito profissional.
cabe aí, né? Então procura o psicólogo, procura o terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo que trabalhe com isso, enfim, alguém da área multiprofissional que trabalhe exclusivamente com isso e que consiga transmitir e que consiga reorganizar esse sistema para que ele consiga ser mais independente e autônomo, que é o nosso objetivo. Uhum. A gente tinha algumas... no passado nós tínhamos algumas doenças que eram coisas físicas, né? A gente tinha febre amarela, que está voltando, sarampo, hoje já se morre por gripe, né? Mas, sobretudo, as doenças, as principais doenças hoje, elas não são do físico, elas são da psique, elas são da cabeça. Daqui a pouco, a depressão está tendo... é vista em 2021 como uma maior moléstia do mundo. As pessoas estão adoecendo psicologicamente, né? Sim. Essas sensações, você acredita que essas sensações, elas são responsáveis também por esse adoecimento? Com certeza. Na realidade, elas não são a causa, mas isso tudo é um conjunto, né? É uma comorbidade, na realidade, é a depressão. Mas é um conjunto de tudo isso. Eu acho que a gente foca muito na depressão, mas tem diversas outras alterações de comportamento. Por exemplo, eu não sou a profissional mais indicada para falar sobre isso, mas existem várias alterações de dificuldade de comportamento, bipolaridade, transtorno de conduta, transtorno de oposição, enfim, são várias outras deficiências, várias outras patologias que são também reflexos de um mau uso, né? De uma má interpretação sensorial. Uhum. Inclusive, pessoas que não conseguiram ou conseguem ouvir um não, né? Pessoas que não conseguem se adequar a regras. Sim. Conseguem viver bem numa sociedade onde nós temos as nossas regras, né? Você tem as regras de trânsito, você tem as regras de tudo para você viver. Sim. E a gente hoje está vivendo um tempo de desrespeito muito forte, né? Para alguns é até bacana quebrar algumas regras. E outros não, outros preferem andar na linha, como se diz, né? Agora, é muito relativo, né? E agora eu quero perguntar para você, como fazer as sensações interferirem de forma positiva para o nosso dia a dia? Como eu te falei, isso varia do reforço também. Se eu pegar uma criança aqui, pensando em um bebê, você tem um bebê pequeno e você quer fazer com que ele não sinta ou com que ele não seja interferido por uma má interpretação. Então você, como pai, deve promover contatos com esse ambiente externo, deve promover de forma mais direta mesmo. Então você deve promover encontros maiores, por exemplo, com a natureza, com a areia, com sabores diferentes, com temperaturas diferentes. Você deve promover e mostrar para esse indivíduo, para essa criança, que isso eu não gosto da palavra normal, mas que isso é cabível, que isso é aceitável e que isso é dessa forma mesmo. Não tem por que ele estranhar aquela sensação do corpinho dele. Uhum. E outra coisa, você fala de normal. E quando a gente fala de normal, a gente pensa numa criança que, vamos dizer, se a gente pode dizer isso, politicamente correta. Mas criança é criança. É porque assim, a gente tem que destruir esse conceito de normal, porque não existe o conceito de normal ou anormal. Eu acho que isso é uma visão muito mais individual do que de um contexto como um todo. Então a gente acaba não usando muito esse conceito. Eu acho que toda criança ela é única, incrível e maravilhosa dentro do seu contexto, mesmo com as suas limitações, porque todos nós temos limitações. Com todos certeza. Nós. Gabi, para a gente terminar, quais são os sinais que os pais que estão ouvindo agora, as pessoas que estão ouvindo, estão dentro do seu carro, no seu trabalho, enfim, possam estar percebendo em alguns dos seus filhos, seus pequenos, um parente, essas sensações que elas estão interferindo de forma não positiva, o que devem fazer?
como procurar ajuda? Então, quando você começar a perceber, caso você perceba que o seu pequeno está apresentando dificuldades de se socializar, dificuldades de fazer amizade, dificuldades de conversar ou manter um diálogo, dificuldades de comer, dificuldades de usar roupas diferentes, ou ficar descalço, ou sempre querer ficar descalço, são sempre os extremos, né? Estranhe sempre os extremos, essas dificuldades. Apresentou isso, procure a ajuda de um profissional que trabalhe com isso. Pode procurar primeiro o pediatra, que acompanhe a sua criança, perguntando algo sobre isso, mas na dúvida, procura um terapeuta ocupacional certificado, que trabalhe com integração sensorial, que possa avaliar e te ajudar para que você consiga restaurar e restabelecer essas funções que estão em baixa, né? Que estão não moduladas tão boas. Muito bem, conversei com Gabriela Freire, Gabi Freire, terapeuta ocupacional. Ela atende aqui em Arapiraca, na Clínica do Sono, que fica aqui na Avenida Deputada Ceci Cunha, 1140. O telefone fixo de lá é 3521-8222, não é isso, Gabi? Sim. E tem o celular também. Qual é o celular? Vou pegar agora. Vamos lá. O fixo é 3521-8222. E o celular? 98-220-3896. 98-220-3896. Pronto. 98-220-3896. Telefone para você ligar para lá. Né? Telefone e WhatsApp para você ligar, tirar suas dúvidas e marcar também a avaliação do seu pequeno, da sua pequena aí. Gabi, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Sucesso. E é sempre bom estar aqui com você. Eu que agradeço, André, de coração, por tudo. Muito obrigada. Bacana. Amanhã, gente, direto da comedoria, isso, às 11 da manhã, nossa convidada é neurologista Samila Oliveira. E o assunto é doença de Alzheimer, já que nós estamos em fevereiro. Em fevereiro tem a ênfase dessa doença de Alzheimer. Mudou a nomenclatura, não é mais mal de Alzheimer, sim doença de Alzheimer. Qual a diferença entre demência, que é o Alzheimer, é um tipo de demência, mas algumas pessoas confundem, né? Demência com falar pra gente tudo e mais um pouquinho sobre essa doença, direto da Comedoria Escritório, lá no centro da cidade. Um abraço, Fabinho, Flora Valente, sempre com os melhores cardápios da comida brasileira e nordestina aqui. Gente, obrigado pela audiência e pela paciência. Gustavo Vasconcelos, obrigado. Fica aqui o nosso registro, mais esse dia. Obrigado, Deus, por estar aqui e fazer parte dessa família bacana que é a Nordeste FM 91,5. Fique ligado, tem show de bola agora, tem show de bola? Primeiro tempo, com Nelson Filho, Oswaldo Barbosa, Jane